Saudações, galera! Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química falando aí sobre massas moleculares e massas molares. Então, o exercício é da Cesgran-Hill. O inseticida Paration tem a seguinte fórmula molecular: C10H14O5NSP. Escolha a alternativa que indica a massa de 1 mol desse inseticida. Então, a massa de 1 mol, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar essa fórmula molecular aqui para baixo. C10H14, para ficar mais visível para a gente. O5 NSP, né? NSP. Como que a gente faz o cálculo da massa que a gente tem em 1 mol, né, dessa substância? Quando a gente fala em calcular a massa de uma molécula, a gente chama isso de massa molecular, tá? Molecular. Isso é calcular a massa de uma única molécula, tá? Agora, quando a gente fala em calcular a massa de 1 mol, tá? De qualquer coisa, tá? Mas normalmente vamos levar para o lado da química. Quando a gente quer a massa de uma molécula, a gente diz que a gente está calculando a massa molar, que é a massa que a gente tem em 1 mol, beleza? Então, massa molar é a massa que a gente tem em 1 mol. E é isso que a gente vai calcular aqui, tá bom? Primeiramente, a gente calcula a massa molecular. Como que calcula-se massa molecular, professor? Da mesma forma que calcula a massa molar. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. Eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, a gente vai calcular aqui, ó, a massa molecular. E eu vou mostrar como é igual o cálculo da massa molar, mesmo que a gente não perceba, tá? Então, o que você faz para calcular a massa molecular? Você vai colocar todos os elementos que você tem dentro da sua molécula: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Aí temos o enxofre e temos o fósforo. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar a quantidade de vezes com que cada um deles aparecem na molécula do inseticida Paration. No caso, o carbono aparece 10 vezes. Observe que existe esse 10 na frente do carbono, indicando a quantidade de vezes com que ele aparece. Então, 10 vezes o carbono, tá? O hidrogênio aparece 14 vezes, ó, 14 está na frente do H, então são 14 vezes para o hidrogênio. O oxigênio aparece 5 vezes, então a gente vai dizer que aqui 5 vezes que ele aparece. O nitrogênio não tem nada na frente dele, nem o enxofre e nem o fósforo, né? Quando não tem nada, você considera que existe um número 1 aqui implícito, tá? Na frente de cada um deles. Então vamos colocar, ó, cada um deles aparece nessa molécula uma única vez. E agora a gente vai multiplicar pela massa que a gente tem de cada um deles. Aonde a gente encontra essa massa? O exercício não deu. Você encontra lá na tabela periódica. No carbono você vai encontrar que a massa dele é de 12 unidades de massa atômica. Às vezes a tabela periódica não coloca essa unidade, mas é sempre unidade de massa atômica, tá bom? Então, ó, a do carbono é 12, do hidrogênio, olhando lá na tabela, é 1, a do oxigênio é 16, a do nitrogênio, a massa é 14, a massa do enxofre é 32 e a massa do fósforo é igual a 31, tá? Tudo isso aí está em unidade de massa atômica. E agora, professor, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai multiplicar, né? Então você pega lá 12 vezes 10, que é igual a 120. Então vamos passar todas elas. 12 vezes 10, que é igual a 120. 14 vezes 1 é igual a 14. 5 vezes 16, que é igual a 80. Lembrando que tudo isso daqui, ó, tem que estar em unidades de massa atômica, tá bom? 1 vezes 14 é igual a 14 unidades de massa atômica. 1 vezes 32 é 32 unidades de massa atômica. E 31 vezes 1, que também é 31 unidades de massa atômica. E agora? Agora você vai ter que somar tudo isso. 120 mais 14, mais 80, mais 14, mais 32, mais 31. E a massa total que a gente chega é de 291 unidades de massa atômica. Ou seja, você soma todas as massas que você tem aí, tá? Que são as massas de cada átomo, da quantidade de vezes com que cada átomo aparece. Somando a massa de todos esses átomos, você tem a massa molecular.
A massa molecular é igual a 291 unidades de massa atômica. Essa unidade de massa atômica é um tipo de unidade de massa que a gente tem, tá bom? A gente vai multiplicar por 1 mol e a gente descobre qual é a massa molar. E como que ele faz essa multiplicação, professor? Bom, muito simples. Numericamente sempre fica a mesma coisa, 291. Só que a unidade muda para grama por mol. Então a gente tem 291 gramas por mol do paratión, beleza? Essa molécula ela tem 291 gramas quando a gente está falando em 1 mol, tá? Agora, se eu falasse, ou seja, aqui não é uma molécula pesando 291 gramas, mas 1 mol da molécula de paratión pesa 291 gramas, beleza? Agora, quando a gente fala em uma molécula apenas, uma molécula apenas, ela pesa 291 unidades de massa atômica. Então, essa é a diferença entre massa molecular, que é a massa de apenas uma molécula, e a massa molar, que é a massa de 1 mol dessa molécula, belezinha? Então, 291, a alternativa correta é a letra E. Beleza, pessoal? Então é isso daí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.